Olá, boa noite. Bem, pessoas, amigas, peço que não custa nada para vocês se inscrevam no meu canal. Como eu já disse, eu era monetizada e perdi a monetização por problemas graves que eu passei, situações até que me levaram a fazer esse tipo de vídeos durante 3 anos. E agora eu estou retornando, tá? Então me ajude, se inscreve aí, tá bom? Obrigada. Meu nome é Eliane Spengler, sou do canal Professora Coruja. Bem, o caso é aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, tá? É o caso Naira Soares. O caso que foi considerado pelo sistema de proteção, eles já eram chamadas crianças como o caso, né, dos filhos da Naninha. Então, o sistema já chamava eles assim, porque ela tinha problemas, assim, não, ela era uma pessoa muito agressiva, tudo em uso de entorpecente. As crianças ficavam na rua, ficavam sozinhas, comiam o que tinham. A escola muitas vezes dava banho. Uma vez tentaram, fizeram um rancho, aqui chama rancho, né? Para dar para ela disse que não, porque ela ia trocar. Ela tinha muito um sofrimento assim, e veio a piorar quando o marido dela faleceu. Tá? E, assim, foi tirada as crianças, aí levada para abrigo para ela se tratar, para a Naninha se tratar. E ela, no abrigo, a família foi e pediu. Eles eram muito humildes, mas isso não quer dizer que você não possa cuidar. Tinha a pensão do pai, a avó ficou com os 3, mas ela já pela idade, ela entregou para o abrigo que estava recebendo a pensão. Então, as assistentes sociais, todo mundo ali, né, fazendo parte desse sistema de proteção, a criança e o adolescente, eles encontraram uma tia paterna. Ela trabalhava, ela tinha um salário de uns R$ 1.000, isso foi em 2018, tá? E mais a filha dela, que ganhava R$ 950. Aí ela disse que ficaria, tá? Com as crianças, se ela aguentasse. Tanto que ela veio realmente a machucar a coluna e ela ficou assim, fora do trabalho, mas ela disse que ela ia voltar a trabalhar. Eles ali não tinham mais, assim, porque o que o Conselho Tutelar, ele vai para casos assim, né, quando ele é chamado. Eles nem sabiam que ela não, que a Nara, elas já estavam desde a primeira série numa escola que ela tinha que andar 2 quilômetros para chegar. E os 2 irmãos dela ficavam numa escola próxima, tá? Porque não tinha vaga. E ela já ia para o 2º ano. O Conselho Tutelar disse que não sabia disso. E a tia parou de pagar a van naquele ano, tá? Tanto que ela conhecia todos os tios da van, mas não podia levar. E a cena que mais me pega, é que eu vou postar aqui, é que quando ela tá fazendo a caminhada dela, que ela sempre entrava nas vans para conversar com os tios da van, que ela encontra assim na caminhada dela os amigos, e ela fica ali, aí a van chega, aí ela dá tchau e faz a volta.
sabe? Para ela continuar a caminhada dela onde aconteceu. Se ela tivesse entrado naquela van, né? Mas eles também não podiam levar, entendeu? E a tia disse que ela quando ela melhorasse da coluna, ela pretendia voltar a trabalhar. Isso foi em fevereiro, tá? Em abril, ela ia voltar a trabalhar e ia pagar a van. Só que ela estava contando com um neto dela de 15 anos, que ele levava ela para a escola. Só que ele já tinha começado a largar a Nayara. Ele ia para a escola onde estavam os outros dois irmãos, ele confessou que ele disse, no primeira vez, tá, que ele estava com ela, que ele chegou lá após a escola, ela sumiu. Mas quando ele viu a situação, ele contou a verdade, que ele foi, tanto que tem todas as filmagens dela fazendo caminhada sozinha, tá? Que ela já ia sozinha mesmo, ele foi para outra escola na entrada para encontrar a namorada, tá? Ele também teve muitos problemas psicológicos, tá? Toda a família, tá? Bem, né? A Naninha, a família não ficava, porque ela ia lá e ela queria os filhos de volta e fazia muita confusão, né? E, sabe, quando ela ficava assim, ela queria as crianças, tá? Aí então, né? Mas só que ela aceitou que eles estavam, né? Ela dividia ali, tinha um quartinho que ela ficava, né? Dormia com outra criança da casa, outra menina, e era dividido por um roupeiro. Mas ela tava ali, né? Só que é o que faltou muito da tia, ela disse que é porque ela tava doente. Ela pensava que o neto, ela fala assim, ou eu tinha que levar, mas eu não podia, eu não tava, realmente ela tava acamada, né? E eram 2 quilômetros, e ela confiou no neto de 15 anos. Ela mesma diz, eu precisava ter feito uma... E vai estar aqui o parecer que era só para a zona rural que a van gratuita podia ir, que é um decreto que tinha lá na cidade. Vou colocar aqui. Mas que se ela tivesse entrado em contato e ela tivesse falado, porque como ela já tinha 7, né, já estava indo para o segundo ano e não estava com os irmãos na escola próxima, a escola era bem longe, vou deixar o trajeto aqui, tá? Tinha também já, só que entrou no esquecimento até da transferência da escola, porque tudo você tem que correr atrás. E a tia não foi. Não foi, ela pensou que ela escreveu os dois, como ela não pôde ir, aí já ia pro segundo ano dela no outro. Ela nunca faltou à aula. Nunca. Ela faltou uma vez só. Nos 2 anos que ela estava naquela escola lá. Ela mesmo indo andando. E não, nada acontecia. E enquanto ela morava com a mãe, na casa da mãe, as crianças estavam na creche, ela voltava para a creche para pedir comida depois da hora, batia lá. Aí tudo teve que ser resolvido dessa maneira, né? E o abrigo não era muita solução, porque sempre acham que é a família. E essa tia fez que ela, né, podia, todos eles, né? Então, o que acontece? Antes do nascimento, a família dela já era acompanhada pelo conselho tutelar, que eles já chamavam o caso das filhas da Naninha, e, entendeu? E a ela, antes da própria Nayara nascer, tá? Aí, quer dizer, as crianças foram levadas para esse abrigo, aí depois ficou com a avó, depois, né? Aí o que aconteceu? Ela foi andando, tá? Tem as gravações. Ela parou ali, deu a volta, foi andando. As amigas dizem que viram ela num carro, conversando, um carro branco do lado dela. Bem, ele
tá? Essa pessoa, né, diz que ele já tinha saído, né? Ele já tinha saído para procurar uma criança por acaso, tá? Por acaso. Ela não foi a primeira vítima. Tá? Ele já tinha feito a mesma coisa, levado para casa da esposa, que ele aproveitou aquele dia que ele estava de atestado médico. Ele trabalhava à noite, mas ele estava de atestado médico. Ele levou a esposa para o trabalho, sabendo que ele não estava lá. Ele já tinha pego uma menina, levado para lá e soltado. Tá? Então tinha esse caso que eles estavam procurando. Ele era casado. Ele teve uma infância difícil, como a irmã falou, ele também com 7 anos foi para o abrigo, mas nada justifica. Tá? Aí ele parou num supermercado onde o dono falou, eu sempre, só que do lado, aí já era um ponto cego, mas ele fez uma manobra estranha ali, que aí a polícia ficou verificando aquele carro branco, já que as crianças viram da janela, né, com o carro, ele ficou esperando ela chegar. Quando ela chegou, ele ofereceu para ela uma mochila de ursinho, uma mochila de ursinho. Ela foi pegar a mochila de ursinho, ele falou, toma esse refrigerante aqui. O refrigerante estava com bebida alcoólica e mais algumas coisas que ele, chegando na casa dele, ele entrou na casa com ela no colo, tá? Com ela no colo. Foi, assim, quando ela não voltou da escola, teve uma grande procura por ela, vieram gente de Porto Alegre, de todos os lugares, policiais, foi feito tudo nas redes sociais, foi muita procura, muitos policiais, muita gente envolvida, tá? Procurando ela. Mas hoje eu tô contando aqui a história para não ficar muito longo, tá? Ele levou ela para a cama da esposa, tá? Era uma casa bem simples, alugaram, onde quiseram botar fogo, a dona da casa mandou até destruir a casa, porque disse que ela, depois daquilo, não moraria, não alugar. Quem iria alugar aquilo, e morar lá, que nem ela moraria lá, se precisasse, ela moraria na rua. Ele estrangulou, asfixiou, fez o que tinha que fazer, né? E quebrou a coluna dela. Aí ele levou ela para um mato, embrulhado num lençol. Tá? E nisso a polícia começou a investigar. Aí esse carro branco, mas mais de 500 carros, porque só conseguia ver uma letra. Tinham esse e foram descartados. O sobrinho foi descartado, porque dá para ver nas gravações que ele não estava junto. E quando eles conseguiram, a polícia conseguiu, os policiais viram um carro, porque eles conseguiram ver aumentando as imagens, melhorando, dava para ver um adesivo, uma coisa. Aí a polícia estava passando e tirou uma foto de um carro e levaram para a central e era muito parecido. Aí pegaram aquela, né? E era de uma pessoa assim que já tinha um retrato falado, mas não tinha uma menina que há 1 mês antes, há 4 meses antes, 8 anos também, foi levada por ele, abusada, tá? Abusada. E ele devolveu ela. Então eles achavam que eles iam encontrar a Nayara viva, entendeu? Porque era ele, sabia? Eles chegaram lá, mostraram pra menina várias fotos, ela disse esse. Porque ele tinha um olho assim, estrábico. E ela reconheceu facilmente a menina de 11 anos que era ele. Então, bingo, né? A polícia achou bingo, achou a pessoa. E ele foi, né? Chegaram na casa dele, encontraram algumas coisas de criança. A esposa disse que os vizinhos disseram que visitavam a casa para conversar com ela, levavam criança. E os amigos também nunca desconfiaram disso.
Mas ele andava pelas escolas procurando, ele era né? E o pai dele mesmo, porque ele fugiu, ele e a irmã fugiram de casa, eu dou por que ele fez isso? A família foi uma perseguição das bruxas, assim. A família não tinha medo de sair de casa, de incendiarem a casa deles também, sabe? De tudo, de tudo. Porque foi assim, aí ele falou, ó, a outra, que a polícia falou, vamos prender ele, julgar ele pelo outro caso que fica mais fácil. Depois, o da Nayara. Não, mas sempre com motivo de achar a Nayara. Mas aí ele disse que que ele fez, mas ela ainda estava com vida. Depois ele disse que não estava, que ele largou ela. Ele disse que largou ela com vida. Lá no mato, enrolada no lençol. E a defesa dele sempre queria dizer que não, que ele assim, para não dizer que ele só, por causa a morte foi consequência do estupro, que não foi para agravar menos a pena dele. Mas ela estava bem, ia ser bem alta e a cidade não ia aceitar. Ele não deu para ele ficar nem preso lá em Canoas, porque até correu. Eu não consegui essa gravação, porque acho que a polícia tirou, e não sei. É que os presidiários, né, botaram na rede social por Nayara, fizeram oração, nós somos pais também, então era impossível. Levaram para Porto Canoas. Chegando lá em Canoas, o pessoal já tinha ido também. E só 2 horas da manhã conseguiram entrar com ele, porque trancaram a rua lá, fizeram tudo. Foi uma comoção muito grande. E ele não dava para deixar nem ele lá. Levaram ele para um centro psiquiátrico. Lá ele ficou um tempo, se dava para ele ficar na cárcere, no cárcere, né? Sim, ele foi, depois ele voltou. Ele tinha que voltar pro julgamento da menina que ele violentou. Ele levou 19 anos. Tá? A família dela já tinha pedido, pelo amor de Deus, que não queria não queria mais. Tanto que quando ele volta, não tem mais tantas pessoas, mas mesmo assim tem. E no julgamento dele, que foi na pandemia, foi a única pessoa que ficou lá foi a tia. Ele sempre de cabeça baixa, e a tia ouviu a condenação dele. Não, ao contrário, ao que a defesa tentava pedir para diminuir, ele recebeu, porque juntando as penas, né, e ele era réu confesso, aumentaram para 53 anos. Ele tinha levado 36, tá? Aumentaram para 53 anos. E ele só vai ficar só em 22 anos que ele vai poder sair. Então, esse 2019, 2020, 2042, que ele vai poder sair, tá? Bem, esse é o caso que eu não sei se vocês conheciam, o caso da Nayara de Caxias do Sul. Ele tá lá em Canoas. Ele tá no presídio, voltou pro presídio de Canoas. Tá lá, que fique lá, entendeu? E como eu disse, como dói quando eu vejo ela passando e não poder entrar naquela van. Lá eu não teria encontrado esse monstro, né? Tantas coisas, né? A mãe foi no enterro, a assistência social pagou o enterro. A mãe, ninguém falou nada, porque ela já era bem conhecida ali, ela já tinha até deixado os filhos lá, não tinha ido incomodar. E ela chorava muito, que ela tinha perdido a filha dela, caçula. Que ela nunca pensou em ver a filha dela, que ela já tinha a vida perdida, mas ela nunca pensou em ver a filha dela novamente, né? Quando visse dentro de um caixão. E
a família dele sofreu problemas psicológicos. Aí ali o CRAS ajudou, conseguiu Bolsa Família para eles, que nem isso eles tinham, tá? Porque eles tinham pensão, eu acho, né? Toda aquela situação. Mas aí ajudaram, eles estão ganhando um salário mínimo, a família, que os outros irmãos continuam com a tia, até o momento de hoje. E em 2023, foi feito no dia do falecimento dela, no dia 9 de fevereiro, mas no dia 9 de março, foi decretado o Dia da Vítima Penal, tá? Em homenagem a ela. Essa história de hoje, eu fico muito agradecida por vocês estarem aqui. Muito obrigada e tenham uma boa noite. E não esqueçam de dar uma curtida e não esqueçam de me ajudar se inscrevendo. Um grande abraço e até a próxima.